esse projeto de Deus para essa igreja, para a sua vida. E nós já viemos construindo ao longo dessas semanas essa atitude saudável. É claro que essa campanha não tem a ver apenas com o cuidado do corpo, mas é um cuidado integral. A Bíblia diz que nós somos uma só pessoa em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, Deus espera que nós sejamos encontrados por Ele irrepreensíveis, que todo corpo, alma e espírito sejam apresentados a Ele irrepreensíveis. Então nós estamos quebrando uma mentalidade que muitas vezes a igreja cultivou a respeito da comida, a respeito do exercício físico, a respeito do cuidado da mente, a respeito da vida espiritual. Nós começamos falando sobre o poder das mudanças. E eu não estou falando de algo que eu digo que eu vou fazer e por uma semana eu faço, depois eu volto a viver do mesmo jeito que eu vivi. Eu estou falando de mudanças duradouras. Eu estou falando de mudar hábitos para que eu tenha hábitos saudáveis na nossa vida. Nós começamos afirmando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a Bíblia garante que Deus espera que nós cuidemos devidamente do templo do Espírito Santo. Depois, no domingo passado, nós falamos sobre o poder da disciplina. E foi uma semana assim de muita chuva. E eu sei que você lembrou dessa palavra, né? Porque a tua carne não queria que você levantasse da cama, que você fosse para academia, né? Quando está mais friozinho, parece que a gente fica com mais fome. Parece não, né? Fica mesmo, né? Então, e aí você fica ali com um apetite mais ali intenso, né? Ou seja, você foi desafiado. Mas não tem a ver só com comida, tem a ver com a disciplina de continuar a fazer aquilo que eu decidi fazer. Então eu decidi ter uma nova vida com Deus, eu persevero nessa nova vida com Deus. Eu decidi ser mais ativo no reino de Deus, então eu serei mais ativo, independente do que acontecer, seja o dia bom ou o dia mau, eu me mantenho firme das decisões que eu assumi, que eu tomei, o poder da disciplina. E nós temos falado sobre isso com muita clareza. Por quê? Porque o Atitude Saudável foi criado. O Atitude Saudável não é sobre perder peso, embora as pessoas estão perdendo 5, 7 quilos, outros 2, outros 3, isso só tem 2 semanas. Não é só sobre isso, mas é sobre ganhar saúde. Eu preciso estar saudável, eu preciso me preparar para viver mais e viver melhor. Sabe, eu penso em como eu estarei daqui a um tempo para brincar com os meus filhos, para brincar com os meus netos. Será que eu tenho saúde para multiplicar os resultados da minha empresa? Porque as minhas emoções estão bem, porque a minha saúde física está bem. Será que eu tenho saúde espiritual para realmente viver o que Deus tem para mim? Porque de repente você é até muito ativo fisicamente, isso é muito bom, mas não é apenas sobre isso. A minha pergunta é, a tua vida espiritual também é a vida que Deus espera que seja? A tua mente, ela cultiva os pensamentos de Deus a respeito da sua vida? Nós temos falado sobre isso, de uma saúde completa. E hoje eu quero falar sobre a mente, sobre os pensamentos. Eu quero falar sobre uma mente sã, um corpo são e um espírito inabalável. Eu quero falar sobre esse assunto fundamental. E por isso, eu quero começar lendo Provérbios capítulo 4. E eu vou ler hoje, só esse texto aqui, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje, para que você tenha mais clareza do que vai ser falado aqui. Provérbios 4, de 23 em diante, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Encerrei o sermão, irmão. Não preciso falar mais nada, né? O texto é muito claro. Ele é muito direto. Posso resumir o que esse texto diz? A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. A sua vida hoje é resultado do que você pensou ontem. A sua vida de amanhã é resultado daquilo que você está pensando hoje.
A nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Aquilo que você pensa se torna aquilo que você sente. Aquilo que você sente te leva a agir de determinada forma. A forma como você age repetidamente se transforma nos seus hábitos. Os seus hábitos vão determinar o seu caráter e o seu caráter vai definir o seu destino. Mas tudo começa onde? Na mente. Na mente. Tudo começa na mente. Por exemplo, você sabia que quando você pensa, o seu cérebro libera elementos químicos e pensamentos negativos vão liberar elementos nocivos à nossa vida, que prejudicam o nosso corpo, prejudicam a nossa saúde espiritual, assim como pensamentos felizes, esperançosos, cheios de fé, liberam elementos químicos que geram felicidade, bom humor, descontração, equilíbrio. Na verdade, queridos, a nossa vida, como diz esse texto, ela é dirigida pelos nossos pensamentos. O teu casamento é dirigido por aquilo que você pensa sobre ele. O que é que você pensa sobre o seu casamento? Porque aquilo que você pensa vai determinar como o teu casamento será. A tua carreira é também resultado daquilo que você pensa sobre ela. O que você tem pensado sobre a sua carreira? O que é que você tem pensado sobre o seu ministério? O que é que você tem pensado sobre o seu futuro? O que é que você tem pensado sobre a sua família? Sabe, queridos, isso é tão sério. Os nossos pensamentos dirigem a nossa vida. O que você pensa sobre um relacionamento com Deus determina como será o seu relacionamento com Deus. E sabe por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, até mesmo o tamanho dos gigantes que se levantam na sua caminhada é definido pelo que você pensa sobre esses gigantes. Quando o povo de Israel olha para Golias, eles pensam, ele é um gigante impossível de ser vencido. Mas quando Davi olha para Golias, ele pensa, se eu matar esse cara, o que eu vou ganhar? Olha a diferença. Os nossos pensamentos determinam a nossa vida, dirigem a nossa vida. Se você pensar que a atitude saudável é só para perder alguns quilos, você não entendeu, mas ele é sobre nos levar a desenvolver hábitos saudáveis, que nos deem longevidade, que nos deem qualidade de vida e que nos conectem de fato com as promessas de Deus. Tem alguém me entendendo, gente? Está mais do que comprovado, você sabe disso, que quem pratica exercícios físicos vive mais e vive melhor. Quem se alimenta bem, vive mais e vive melhor. Está comprovado que quem respeita os limites do corpo, descansando quando tem que descansar, por exemplo, vive mais e vive melhor. Mas por que muitas vezes, apesar de sabermos, nós ainda não vivemos aquilo que precisamos viver? Porque toda mudança começa na mente. Eu preciso alterar os meus pensamentos. Eu preciso disso. Por exemplo, tem muita gente tendo muito êxito na atitude saudável. Tem gente vivendo umas coisas. Ontem eu conversava com um irmão, ele falou, pastor, eu dava um monte de desculpa para não comer bem e não me exercitar. Um monte de desculpa. Por exemplo, eu saio 5h30 para trabalhar. Eu falava, não dá. Mas eu quero descobrir que dá para acordar 4h30. Agora eu descobri que dá para eu ajustar alguma coisa na minha rotina, para que o mais importante não seja negociado. Ou seja, uma mudança de mente. Ao mesmo tempo também, pode ser que algumas pessoas ainda não tenham entrado de verdade nesse projeto. Por quê? Porque a mente ainda não acredita que essa ferramenta pode te levar a alcançar resultados que você nunca conseguiu alcançar. Pode acontecer. Aliás, que tentação é sair daquele grupo do Atitude Saudável, né? Por quê? Porque você dá uma vacilada na semana, né? Como os negócios assim, né? Falta academia, você fica assim, meu Deus, é melhor sair porque eu não estou fazendo mesmo. Tua mente te enganando. Irmão, quem é que não vacilou um dia? Só que o problema é que a gente abraça um vacilo e transforma na história da nossa vida. Eu já me entrego totalmente, eu desisto daquilo que Deus me levou a começar. Isso não tem a ver só com exercício físico, não. Tem a ver com muitas áreas da nossa vida. Mas para que a sua vida mude, a tua mente precisa mudar.
E essa mudança precisa ser pautada na palavra de Deus. A melhor maneira de vencer as tentações não é resistir a elas, mas é mudar a nossa forma de pensar. Teve gente que abraçou essa campanha como uma resposta de Deus. Fui comer com uns irmãos ontem, numa pizzaria. Eu falei, vou dar uma escorregada hoje, né? Aí um irmão na mesa, pastor, tem salada. Eu falei, miserável. Os homens tudo, 5 homens, comendo o quê? Salada. Tinha outro pessoal na mesa assim, mas não vou falar deles não. Passou umas pizzas de calabresa ali, mas é problema deles. A gente ficou na saladinha. Mudança de mentalidade. Eu preciso dessa pizza. Precisa não. Você precisa de oxigênio, irmão. Você precisa de Jesus. Você precisa dessa pizza, não. Mas é algo bem diferente. É uma mudança de mentalidade. Algumas pessoas já ainda nem engajaram. E não é porque não acreditam na campanha, não é isso. Não acreditam que podem viver as mudanças que tanto desejam. Porque a mente fica aprisionada. Fica aprisionada. É a forma de pensar. A forma de pensar. Mas antes de você viver mudanças duradouras, você precisa viver uma mudança na sua mente. Você precisa acreditar. Se você acreditar que você pode mudar, você já está no meio do caminho. Já está no meio do caminho. É mais ou menos o que Paulo diz em Romanos 12, que na verdade é um tratado de mudança de vida. Paulo está falando assim, gente, se transforma aí. O texto diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o que ele continua dizendo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus te quer por inteiro. Ele não aceita somente o corpo, ele não aceita somente o espírito, ele quer corpo, alma e espírito oferecidos a ele como um sacrifício vivo. Ele te quer por inteiro, não é pela metade. Sabe outra coisa que eu entendo nesse texto? Há um padrão no mundo que eu preciso diariamente rejeitar. O mundo quer me colocar numa forma conforme o padrão dele, mas Deus todos os dias diz, eu tenho uma forma diferente, o meu padrão é diferente, e você precisa rejeitar o mundo e receber a minha vontade. Uma terceira coisa que esse texto nos ensina é que eu e você precisamos ser transformados. E essa transformação começa pela renovação da minha mente. O termo transformação vem do metanoia. É um arrependimento, é uma mudança de mentalidade. Eu mudo, eu preciso ser transformado. E sabe o que acontece quando eu vivo todo esse processo? Eu começo a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meu Deus! Sabe o que eu aprendo com isso? Que os pensamentos são o piloto automático da nossa vida. Você nem percebe, mas o seu pensamento faz você fazer um monte de coisa que você nem precisa entender que você está fazendo. É o teu pensamento que te leva a comer mais, é o teu pensamento que te leva a apertar o adiar no despertador, é o teu pensamento que te faz naturalmente ser impulsivo em uma questão no seu casamento, uma questão na sua carreira. São os seus pensamentos. Os nossos pensamentos são o piloto automático da nossa vida. O que você pensa hoje está dirigindo a sua vida sem que você perceba. A minha pergunta para você é, como é que está a tua mente hoje? Como é que está a tua mente a respeito da sua vida hoje? Como é que está a sua mente, por exemplo, sobre o seu ministério? Como é que está a sua mente a respeito da sua família, do seu casamento, do seu filho, dos seus pais? Como é que está a sua mente a respeito das promessas que Deus declarou que tem para você? Como é que está a sua mente? Como é que estão seus relacionamentos quando baseados naquilo que a sua mente tem pensado? É uma pergunta que eu faço para você.
porque os seus pensamentos dirigem a sua vida. O seu ano vai terminar exatamente como você está pensando. E aí, se terminar como você está pensando, como é que esse ano vai terminar? Então eu quero encerrar essa palavra lendo sobre um tratado de renovação da mente, que o apóstolo Paulo nos ensina, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Filipenses 4, do verso 6 em diante. Se você encontrou, você fala, encontrei. Diz assim o texto: não andem ansiosos por coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Sabe, queridos, eu não sei o quanto que você conhece sobre isso, mas o cérebro é o órgão mais incrível do nosso corpo. Apesar dele pesar o equivalente a 2% do nosso peso corporal, ele usa de 20% a 30% das calorias que você consome. E também 20% do oxigênio e do sangue que circulam no seu corpo. O nosso cérebro realmente é a propriedade mais valiosa que nós temos. Se a nossa mente funciona bem, o nosso corpo também funciona. A nossa vida também funciona. Mas, ao mesmo tempo, quando a nossa mente não funciona bem, nós abrimos espaço para muitos problemas. As pessoas que têm pensamentos mais felizes, mais saudáveis, são pessoas mais saudáveis nas outras áreas da vida. Por quê? Porque tomam decisões melhores e por isso prosperam na vida. São pessoas mais bem resolvidas, independente das circunstâncias da vida. São os teus pensamentos que te afastam da mesa dizendo: você já comeu o suficiente, pode levantar. São os teus pensamentos que dizem: olha, já está bom de sorvete, precisa de mais não. Já está bom de sobremesa. Os seus pensamentos. São os seus pensamentos que determinam a sua vida. Se você quiser ter mais saúde, você precisa ter uma mente saudável. Quem está entendendo, gente? Então, Paulo, que não estava vivendo a vida fácil, ele escreve alguns princípios para que eu e você tenhamos realmente uma mente saudável, um corpo saudável, um espírito inabalável. Pastor, por que a vida dele não era fácil? Quando Paulo dita essas palavras, Paulo estava preso, injustamente, porque pregava o evangelho. E ele não estava só preso, ele estava no corredor da morte, iam matar Paulo. E aí ele recebe uma visita de um irmão chamado Epafrodito. Você que vai ter um menino, é uma boa opção de nome. Epafrodito. E o que esse homem traz? Ele traz uma oferta, benção. Mas ele também conta o que estava acontecendo na igreja de Filipos. E ele diz: a coisa está feia. A perseguição é feroz, está tendo muita briga na igreja, dissensões, a coisa está feia, está complicada. Você precisa ir para lá, mas ele não podia ir. Então ele estava preso injustamente, iam matar ele. E quando ele recebe uma visita, esperando coisa boa, ele ouve que numa das igrejas que ele plantou, a coisa está feia. Aí sabe o que ele decide fazer? Sabe o que ele pensa? É mesmo, Deus não me ama, sabe? Eu vou morrer mesmo, e a coisa está feia, e já era. Ele não pensou isso não, mas muitas vezes quando a gente recebe umas notícias, passa umas coisas, é isso que a gente pensa. É ou não é verdade? Não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas sabe o que ele decide fazer? Ele decide escrever a carta da alegria. Filipenses é a carta da alegria. E nessa carta ele fala: ó,
Não andem ansiosos, não, a coisa está feia. Mas tem alguém que continua absoluto no controle de tudo que está acontecendo. E aqui eu tiro 4 princípios. O primeiro é: não permita que nada tire o seu equilíbrio. Não permita que nada tire o seu equilíbrio. Ele diz no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma. Nada. O que ele está dizendo é o seguinte: se você está em Cristo, ele escreve para a igreja, se você está em Cristo, nada do que aconteceu no passado, nada do que está acontecendo no presente, e nada que vier a acontecer no futuro, tem poder suficiente para tirar a paz da mente e do coração de vocês. E por que a gente perde o equilíbrio? Porque a coisa mais desesperadora da nossa vida é perder o controle das circunstâncias, sim ou não? Quando está tudo desenhadinho, tudo planejadinho, sabe quando a gente faz os alvos do ano? Tudo planejadinho, irmão. Aí vem uma situação, pum, quebra o planejamento todo, você fica assim, meu Deus, já era. Já era. Porque a coisa mais desesperadora da vida é não ter o controle das circunstâncias. Mas sabe o que Paulo está ensinando? Que existe a coisa mais abençoadora da vida. Sabe qual é? É entender que você pode não ter o controle, mas tem alguém que nunca perde o controle. Ele está sentado no alto sublime trono, cheio de glória e de poder. Ele continua com as rédeas da história. E quando você tem essa certeza do seu coração, querido, você entende que seja o dia bom ou mau, você pode continuar. Você não precisa ser tomado por pensamentos negativos que roubam o seu equilíbrio, que vão condicionando o seu dia a uma postura pessimista, às vezes até mesmo a uma postura compulsiva, porque todo mundo procura um escape, para alguns é comer, para outros é beber, para outros é se descontrolar e falar o que não deve. Para outros, é se entregar à realidade das circunstâncias. Mas olha o que Rick Warren diz. O importante na vida não é o que acontece a nós, mas o que acontece em nós. Sabe o que John Eliot diz também? Que na vida, 10% é o que acontece. E 90% é como você reage ao que acontece. Sabe quando que a tua vida é definida? Não é no dia bom, mas é na tua postura no dia mal, porque o dia mal chega para todo mundo. E quando você no dia mal sabe como agir, sabe como se posicionar, sabe o que fazer, que muitas vezes não é fazer nada, mas é descansar no controle de Deus, você começa a avançar, crescer no meio de um cenário, como o cenário de Paulo, em que ele estava preso e ia morrer, a coisa estava feia, mas mesmo assim ele continuou e o nome do Senhor foi glorificado. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E o que mais tem hoje são pessoas descontroladas emocionalmente por causa do que está acontecendo, ou do que não está acontecendo, ou do que pode acontecer, ou do que não pode acontecer. Eu acho que você já deve ter ouvido que depressão é excesso de passado. Estresse é o excesso de presente. E ansiedade é o excesso de futuro. Esses processos, esses excessos provocam um desequilíbrio na nossa vida. E aonde que começa isso? Nos pensamentos. Na nossa mente. Irmãos, Paulo já havia passado por muita coisa pesada. Pensa num cara, estava preso toda hora. Estava apanhando toda hora. Perseguido toda hora. Mas sabe o que ele estava dizendo? Eu não vou permitir que o que aconteceu, o que está acontecendo, ou o que pode acontecer, roube o meu equilíbrio. Eu tenho um Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, e todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Ele entendeu isso? A minha pergunta é, você pode dizer a mesma coisa? O que está passando na tua mente agora sobre o teu passado? Você ainda pensa muito nos teus erros? Você ainda pensa muito no que não deu certo? O que está passando na sua mente agora sobre o teu presente? Você está assim, estressado? Você está assim, preocupado demais? O que está passando na sua mente sobre o seu futuro? Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com os gigantes que podem se levantar no futuro, que nós não temos nem força para derrubar os gigantes que se levantaram no presente. E a gente está focado no que pode acontecer e o que pode se levantar. E a gente esquece que tem gigante agora que eu tenho que derrotar.
E se eu estiver tão focado no que pode ou não acontecer, eu não vou conseguir cuidar daquilo que está acontecendo. É por isso que algumas pessoas estão presas no passado, outras estão murmurando no presente e outras já praticamente desistiram do futuro. Deixa eu dar um exemplo pessoal aqui. Irmão, tem ninguém que deseja mais estar na nossa nova casa do que eu. Não tem, irmão. Mas, infelizmente, e eu falo tanto de processo, o processo é complicado, irmão. Meu Deus do céu. É complicado. Mas você não vai me encontrar reclamando do que está acontecendo e do que não está acontecendo. Não vai me encontrar. Porque eu tenho um princípio na minha vida, no meu coração, na minha casa. Eu não permito que aquilo que não está no meu controle roube a minha paz. Eu faço tudo que está nas minhas mãos fazer. Faço o que ligo para quem tem que ligar, vou onde tem que ir, vamos embora. Mas se não aconteceu, algum propósito Deus tem. E eu não quero nem tentar entender o propósito, não. Porque muita gente não avança com Deus que fica tentando entender o que está acontecendo, o que aconteceu. Não tem que entender, não. Tem que simplesmente viver em obediência a Ele. Isso é paz que excede todo entendimento. A gente quer a paz que excede todo entendimento e ao mesmo tempo quer entender. Não é estranho isso? Não faz sentido. Então para de tentar entender. Viva o processo com o Senhor. Quem é liberto por essa palavra aqui em nome de Jesus? Meu Deus, nós precisamos disso. Está nas mãos de Deus. Então tem uma coisa que você tem que fazer todo dia. Você precisa duvidar dos seus pensamentos. Duvidar. Porque muitas vezes eles estão te enganando. Duvidar deles. Você sabia que alguns pensamentos estão distorcidos? Por exemplo, o que distorce nossos pensamentos? Generalização exagerada. O que é isso? É quando os meus pensamentos são sempre acompanhados de palavras como sempre, nunca, toda vez, todo mundo. Generalização exagerada. Por exemplo, eu sempre estive acima do peso, nunca vou mudar. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Toda vez que eu fico estressado, ansioso, eu preciso comer alguma coisa. Eu tenho que comer para me tranquilizar. Pensamentos. Pastor, eu não gosto de nenhum alimento que faz bem para mim. Nenhum você gosta? Você pode não gostar de todo, da maioria, mas nenhum você gosta? Será que isso é verdade? Duvide. Eu nunca vou conseguir tomar café sem açúcar. Será que nunca vai conseguir? Você já tentou de verdade? É uma pergunta que eu faço. Ele nunca me valoriza, ela nunca me valoriza. Eu nunca tenho espaço nessa empresa, nunca acontece. Ou seja, é um fato. É um fato. Toda igreja é igual, todo pastor é a mesma coisa. Será que é isso mesmo? Será que essa generalização exagerada está presente na sua vida? No livro do Plano Daniel, da onde eu tirei essas distorções de pensamentos, ele conta que tinha um irmão na igreja dele que pesava 180 quilos. E ele, numa consulta, falou para o médico: eu nunca consigo parar de comer. Eu tenho que comer até acabar tudo. Eu nunca consigo. O médico perguntou: você nunca consegue? É assim, quase nunca. Assim, quase nunca? Não, já consegui algumas vezes. Irmão, eu queria te encorajar a duvidar de cada pensamento na tua mente hoje, que você vai perceber que muita coisa que você define como verdade não é verdade. Isso não tem a ver só com comida, tem a ver com várias coisas na sua vida, várias áreas da sua vida. Uma outra distorção de pensamentos é quando eu penso de acordo com os meus pressentimentos. Ou seja, eu tenho um pressentimento e eu já suponho que aquilo ali é um fato. Vai acontecer, vai acontecer. E o problema do pressentimento é que muitas vezes ele tem a ver com experiências que eu não consegui ressignificar na minha vida. E assim, os pensamentos mentem. Sabe quando eu digo eu sinto isso? Eu me sinto assim. Sabe, eu me sinto um fracasso porque isso aconteceu. Eu não vou conseguir. Sabe, não vai dar certo. Outro dia eu estava assistindo, hoje, a entrevista do treinador do Botafogo. O time perdeu um jogo. Qualquer time pode perder um jogo, né? Não é normal perder para o time que perdeu, não, mas qualquer time pode perder um jogo. Qualquer time. Aí, sem a diretoria saber, sem os jogadores saberem, sem ninguém saber, ele chega na coletiva e fala: eu coloco o meu cargo à disposição. Ele desiste do cargo. E ninguém entendeu nada. Acabou a entrevista, a diretoria foi para cima dele para conversar. O que é isso? O que está acontecendo? Aí depois contaram. Ele disse: eu estou com tanta pressão, me comparo com o treinador anterior,
e a qualquer hora eu vou perder o cargo mesmo. Então ele estava tendo um pressentimento que ele ia perder o cargo, ele foi e quis encerrar o ciclo antes da hora. Nada a ver. Bom treinador, pode dar muito certo. E às vezes você está fazendo a mesma coisa. Pelo seu pressentimento, você já está desistindo daquilo que Deus te disse para viver. Você tem que duvidar dos seus pensamentos. Sempre que você tiver um forte pressentimento negativo, veja se é verdadeiro. Procure evidência. Uma outra coisa, prevê o pior. Irmãos, como que tem gente que cultiva pensamentos de que o pior vai acontecer? Vai acontecer. Não vou nem entrar nesse projeto não, porque eu não vou conseguir. Os alimentos saudáveis são muito caros. Quem já ouviu isso? Então não vou conseguir sustentar esse tipo de dieta. Não vai dar certo. Pastor, alimento saudável tem gosto de papelão. Não dá não. Não dá não. Sabe coisas que nós vamos criando? Eu não posso mudar meus hábitos em longo prazo. Sabe, eu não vou conseguir porque a minha mulher não vai entrar junto comigo nisso, meus filhos não vão conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir, então eu não vou nem entrar. Sabe, os meus filhos só comem porcaria, não vão conseguir não. Irmão, comem porque você compra para eles comerem. Pastor, se eu não comprar, eles vão ficar reclamando. Irmão, criança e adolescente, pode até reclamar, mas tem uma fome, o que tiver na frente vai comer, irmão. É assim mesmo, o que tiver na frente vai comer. E às vezes a gente não muda o hábito da nossa casa porque a gente não quer. A gente não quer. Uma vez eu recebi uma visita de uns irmãos no Rio, né? E aí, o irmão chegou lá em casa e falou, pastor, não precisa se preocupar com comida não, que a gente que vai pedir a comida aí. Tranquilo. Irmão, quando chegou, e dá-lhe comida chegando lá em casa. Eu falei, tem alguém chegando aí para comer com a gente? Porque, assim, batendo de comida, né? Não, vai, vambora. Ainda tem sobremesa. Eu falei, nossa, vamos sair daqui direto para o pronto-socorro, né? Aí foi, e aquela comidalhada toda. Pastor, você gosta de açaí, né? Pedimos um açaí. Falei, cara, gosto muito. Aí abri o pote do açaí. Difícil foi encontrar o açaí. Mas você encontrou M&M, paçoca, vai falando aí, sucrilhos, leite condensado, leite em pó, Nescau Ball, de tudo. Você só não encontrava açaí. Meu Deus, eu falei, você ainda pediu açaí? Tem um pouquinho de açaí nesses doces aí? Você colocou aí? É isso. Eu falei, gente, mas assim, não leva mal não. Vocês comem demais, hein? Não, pastor, isso aí é só todo dia. Só todo dia. Eu falei, meu Deus do céu. Hábitos que nós fomos acumulando e que fazem tão mal à nossa vida. Sabe uma outra coisa que distorce nosso pensamento? A culpa. Diga, culpa. Mas não é você se sentir culpado. É quando você culpa os outros por aquilo que você faz ou você não faz. Se meu marido fizesse exercício comigo, eu estava ativo. Mas não faz? Tem ninguém que vai comigo? Né? Eu não sou culpado de comer muito, não. Mas a minha mãe sempre me ensinou que eu tenho que limpar o prato. Mas também disse que não precisa botar tudo que você quer no prato, né? É isso. Meu casamento está assim por causa do meu marido, minha família está assim porque meu filho é complicado, sabe, meu ministério está assim porque eu herdei uma herança de gente que não fez bem o trabalho e agora está difícil demais e a coisa não vai acontecer. Ou seja, muitas vezes nós estamos culpando terceiros por decisões que nós tomamos. Sabe, pastor, os restaurantes servem porções muito grandes, então aí fica complicado de comer pouco, né? E a gente fica nisso. Tem uma coisa chamada dividir. Vem do português, dividir. Você divide e você não come tudo. Entendeu? É assim. Muitas vezes, nós estamos culpando outros por decisões que nós tomamos. Quem está entendendo, gente? Mas também tem algo chamado negação da realidade. Tem gente, isso já caiu na atitude saudável, mas de repente você não ouviu ainda, que fala assim, eu não sou saudável porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo para comer bem, não tenho tempo para me exercitar. Mas quando você estiver doente, você vai arrumar tempo, irmão. Mas vai mesmo, com certeza. Você vai dar seu jeito. O tempo é a gente que cria. É a gente que cria. Se eu não comer pão, cereal, os meus filhos não vão comer nada. Negação da realidade. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu posso parar de beber a hora que eu quiser. Aí você fala, então tenta. Não consegue.
Não consegue. Por quê? Está negando uma realidade. É uma prisão. Gente que fala, eu só como assim muito de vez em quando. Como direto. Direto. Mas está negando a realidade. Enquanto eu não reconheço a realidade, eu não consigo mudá-la. Quem está entendendo, gente? Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é muito clara. E tem um último. Concentrar-se no negativo. Irmão, tem gente que consegue encontrar algo negativo em qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Ele consegue, ele procura, parece que procura, né? Parece não, deve procurar mesmo. Procura e consegue. Meu alvo eram 15 quilos, só perdi 4. Pô, perdeu 4 quilos e está transformando isso em algo negativo. Agora só faltam 11. É tudo questão de perspectiva, né? Não é assim? O meu marido até hoje não se converteu. Ele veio à igreja, mas até hoje não se converteu. O cara nem ia na igreja, ele está indo agora. Gente, e daqui a pouco vai acontecendo. Batizei um monte de marido ontem aqui. Glória a Deus. É assim. Mas a gente fica transformando algo positivo em negativo o tempo inteiro. Nós precisamos nos libertar disso. Isso é tão importante. Mas tem um segundo princípio que Paulo ensina nesse texto. Ore de forma regular. Diga, ore de forma regular. Pastor, todo sermão teu tem um ponto sobre oração. Você tem razão. E vai ter até que ele venha me buscar. Porque eu quero que você entenda que oração, irmão, é a ferramenta mais poderosa que nós temos nas nossas mãos. Mais poderosa. E quando você desenvolver a vida poderosa de oração, eu vou continuar falando para você não esmorecer. Vou falar minha vida inteira. Vida inteira. Olha o que ele diz no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Aliás, eu sempre procurei uma base bíblica para justificar por que eu falo que você precisa orar todo dia. E tem gente que fala, isso é religiosidade. É? Hoje eu encontrei a base bíblica, glória a Deus. Mas em tudo. Encontrei, Wagner. Em tudo. Como é que eu vou apresentar tudo a Deus se eu não orar diariamente? Então tem a base bíblica. Tem que orar todo dia mesmo. Que sexta-feira eu já não lembro o que aconteceu segunda, né? Então se eu não orei segunda, eu acabo deixando de apresentar tudo. Quem entendeu, gente? É isso. Tudo. Então, nós precisamos de uma vida de oração. Uma vida de oração regular. Por quê, pastor? Porque às vezes você está vazando. Você está vazando. Porque está apertado, está pesado o que você está passando. E você tenta resolver com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, com o filho, com o chefe, com todo mundo. Mas você não tenta resolver muitas vezes com o único que tem poder para resolver. O único que pode dizer, você está vazando, deixa eu fechar o vazamento aqui, porque eu quero você cheio. E eu posso dizer, a igreja não acredita no poder da oração. Porque se acreditasse, meu irmão, você não faria nada na sua vida sem orar. Nada. Em tudo você colocaria diante do Senhor, em tudo. Não é à toa que no Atitude Saudável nós demos uma direção de você ter 20 a 30 minutos de oração todos os dias. Todos os dias. Por quê, pastor? Porque a oração é fundamental. Sem oração não existe vida cristã. A tua vida cristã é seca, é monótona. Ela não tem poder. Você não consegue revelar a autoridade de Cristo porque você não tem conexão com Ele. E é por isso que ele diz, apresentem tudo a Deus. Mas olha o que a ciência diz sobre a oração. A oração acalma o estresse, melhora a função cerebral, melhora a atenção e planejamento, reduz a depressão e a ansiedade, diminui a sonolência e protege o cérebro do declínio cognitivo associado ao envelhecimento. A ciência. Olha o que os autores dos livros Healing Words e The Faith Factor dizem. Que a oração reduz as taxas de colesterol. Pastor, vou orar 2 horas essa semana. Mas por que isso acontece? Porque a oração sintoniza a pessoa em uma condição de quietude. Você sai do meio do turbilhão e você entra na atmosfera do céu. E isso faz com que a tua mente, o teu corpo e o teu espírito mudem de atmosfera. Você quer uma definição de oração que eu trouxe hoje no primeiro culto? Orar
é intencionalmente mudar a atmosfera do meu dia. Você está ali num dia, irmão, as crianças estão aceleradas, situação no trabalho complicado, você recebe umas mensagens complicadas, e você está ansioso, está preocupado, e a coisa está feia, e você tenta fazer uma coisa, já tem que fazer outra e tal, e a coisa não está acontecendo, mas de repente você para, você se ajoelha e fala, Deus, eu preciso de Ti. Na hora, você eleva a tua atmosfera, que era terrena, a atmosfera do céu. E aí você começa a perceber, não preciso me desesperar não, tem um Deus. Deus, eu preciso de Ti, interfere nisso. Vai lá, eu não consigo, eu preciso de Ti. E você começa a mudar o ambiente interno e, consequentemente, o ambiente externo, porque a oração muda realidade. A oração muda a realidade. E essa condição de quietude me leva também a verbalizar. Às vezes você verbaliza a tua dor para tanta gente, às vezes até nas redes sociais, mas isso não resolve. Mas aí você verbaliza para alguém de confiança. Uma coisa eu posso garantir, Deus não vai contar para ninguém que você contou para Ele. Sabe outra coisa que eu posso garantir? Deus não vai te julgar por aquilo que você está sentindo. Sabe outra coisa que eu posso te dizer? Deus não vai falhar com você. E sabe a última coisa que eu posso te dizer? Deus pode mudar a circunstância através do poder da oração. Isso pode acontecer. E é assim que acontece. O profeta Isaías, no capítulo 30, diz: o soberano, o Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Na quietude, quando eu aquieto meu coração para ouvir a Deus, para falar com Ele, você precisa separar um tempo regular para se aquietar na presença dEle. Mas nesse texto, Paulo revela algo ainda mais forte, porque ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar o que significa isso. Essa palavra guardará vem do vocabulário militar, que se refere ao trabalho de uma sentinela. O que ele está dizendo é que quando você ora e você apresenta tudo a Deus, eu não estou falando de oração religiosa. Eu não estou falando de repetição vã, eu estou falando de rasgar teu coração, dizer, eu preciso. Sabe o que acontece? Deus envia um guarda armado, que monta a guarda na porta do seu coração e da sua mente. E quando a ansiedade, a depressão, o estresse, a preocupação bate na porta, o guarda diz assim: aqui você não entra, porque esse coração e essa mente estão tomadas pela paz de Deus que excede todo o entendimento. É o poder da oração. Irmão, pode fazer prova do que eu estou falando. Pode fazer prova. Tem gente que no desespero corre para fumar, corre para beber, corre para fazer qualquer coisa. Eu queria te encorajar no desespero você correr para estar diante do Senhor. Eu tenho certeza que a atmosfera vai mudar. Que a ansiedade vai embora. Que a ansiedade vai embora. A paz de Deus que excede todo o entendimento. E um penúltimo princípio que ele nos ensina: expresse gratidão diariamente. Diga assim: eu preciso ser grato. No verso 6, parte B, ele diz: ação de graças. Então a minha oração tem que ter um momento de gratidão. Por que eu preciso ser grato? Como diz Paulo aos Tessalonicenses, porque esta é a vontade de Deus. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Mas tem o segundo motivo. Porque nós somos movidos por um sistema de recompensas. Muita coisa você faz porque você visa a recompensa. Então, por exemplo, por que às vezes você come o que não deve? Porque você está com tanta vontade de comer aquele Kit Kat do inferno. E aí, você vai lá e você come, porque você se sente recompensado em saciar o seu desejo. Quando desperta, 5h30 da manhã, você olha para o celular e tem assim, adiar. E aí você fala, se eu adiar, eu durmo mais uns minutos. Você vai lá e adia. E você se sente recompensado pelos minutos extras de sono que você ganhou. E o que isso tem a ver com a gratidão? Quando você aprende a ser grato em tudo, quando você consegue reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida, consequentemente você já se sente recompensado por Deus.
Ou seja, você ativa o seu sistema de recompensas, você já se sente recompensado, está tudo certo. Então Paulo está dizendo, você tem que entender que mais do que receber aquilo que você está pedindo, você já recebeu tanta coisa e por isso você não precisa perder o seu equilíbrio. Porque o Deus que fez no passado é o Deus que faz hoje. O Deus que fez no passado é o Deus que faz no futuro, que faz no presente. Sabe? E toda vez que eu lembro daquilo que Deus está fazendo, eu estou abrindo o caminho para que Ele continue a fazer na minha vida. Irmão, eu queria que você fosse grato hoje. Você já agradeceu hoje? E eu não estou falando assim, Deus, obrigado por tudo. Essas orações não passam nem do teto, irmão. Eu tenho que ser específico. Obrigado, Deus, porque essa situação se resolveu. Obrigado, Deus, porque isso está acontecendo. Obrigado. Você é uma pessoa grata? Ou você é daqueles que ficam lá na sala do café, no trabalho, reclamando da empresa, reclamando do chefe, reclamando de tudo? Ou será que você lembra, cara, tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Eu tenho emprego. Eu tenho a chance de galgar por um lugar melhor, por algo maior. Será que isso acontece? É uma pergunta que eu faço a você. A gratidão nos protege da insatisfação. Ela protege a nossa mente de pensamentos negativos, que ignoram o que é bom para supervalorizar o que é mal. Mas em último lugar, cultive pensamentos saudáveis. Eu queria que você lesse em voz alta esse texto comigo. Verso 8. Você precisa ler comigo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. É isso que tem que dominar a minha mente. A primeira coisa que eu aprendo com Paulo aqui é que aquela frase que a gente sempre repete não é uma verdade. Que mente vazia é a oficina do diabo. Isso não é verdade. Por quê? Porque não existe mente vazia, irmão. Ou você está cheio dos pensamentos de Deus, ou você está cheio dos pensamentos que o inferno quer impor sobre a sua mente. Não tem mente vazia. Você chegou aqui ou cheio dos pensamentos de Deus, ou cheio dos pensamentos do inferno. É isso. Não existe mente vazia. Ou pensamentos saudáveis, ou pensamentos nocivos. Então Paulo diz, você precisa ocupar, você precisa ser intencional. E querido, preste atenção nisso aqui. Você não precisa ser intencional para ter pensamentos negativos. Se você não fizer nenhum esforço, vai surgir na hora, irmão. Na hora. Você está ali, ó, se matando, não perdeu 1 quilo ainda. Aí passa aquela pessoa assim, parece que já nasceu, né? Saudável, tudo certo, né? Perfeito. Você fala assim, tá vendo? Me mato pra caramba, não consigo. Essa aí nem aparece na academia, já tá bem. Pensamento negativo. Tá tudo certo com você, tudo certo. Aí, de repente, você ouve um exemplo de um outro casamento, que parece mais saudável que você. Você já começa a pensar, pô, minha mulher não é assim, cara, devia ser. Tá vendo? Meu casamento não é bom. Você tá feliz com o resultado da tua empresa. Aí você vê uma empresa do mesmo ramo, que teve um resultado 3 vezes melhor. Você já começa, cara, nossa, o cara já tá em outro nível, ainda tô aqui. Você não precisa se esforçar não, irmão, para ter pensamento ruim. Tá tudo bem. De repente vem um ataque do inferno na sua vida. Aí você fala, caramba, estou servindo a Deus, estou fazendo o meu melhor, e a coisa não acontece. Não é necessário ser intencional para ter pensamentos negativos, mas para ter pensamentos que Deus aprova, você precisa ser intencional. Olha o que Paulo diz. Pense no que é verdadeiro. Diga verdadeiro. O que você está pensando hoje é verdadeiro? Você já confirmou se é isso mesmo? Ou será que você está criando alguma coisa que você não confirmou? Será que você tem se ocupado com mentiras? Será que você tem criado mentiras sobre você, sobre o seu ministério, sobre o que Deus pensa de você, sobre a sua família, sobre a sua carreira? Será que você tem feito isso? Tudo que for nobre, o que você está pensando agora, o que você está pensando nesses dias, é nobre? Se alguém expuser os seus pensamentos aqui, vai ser passado um sentimento de nobreza? É algo nobre? É uma pergunta que eu faço para você. Outra coisa, tudo que for puro. O que é puro quer dizer que não tem maldade. Os pensamentos que estão na sua mente são pensamentos puros.
Ou você é tomado por inveja, é tomado por maledicência, é tomado por um ciúme descontrolado, é tomado por coisas que prejudicam a sua vida? Pense nisso. Nós precisamos remover a maldade dos nossos pensamentos. Tudo que for amável, de boa fama, o que está na sua mente é algo amável. Amável é algo de boa fama. Paulo está nos dizendo o seguinte: você precisa intencionalmente encher a sua mente daquilo que Deus aprova. Você quer uns pensamentos para encher a sua mente? Eu tenho uns para você aqui. Jeremias 29:11. Só eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, e são planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar. Você quer um pensamento do Senhor para você? Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. O guarda de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Você quer pensamento de Deus para você? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Você quer pensamentos de Deus? 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você quer pensamentos para ocupar sua mente? 2 Coríntios 5,17. Todavia, como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você quer pensamentos de Deus? Josué 1,9. Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você quer pensamentos de Deus? Eu encerro com Romanos 8. Mas em todas estas coisas. Em quê? Em todas? Naquilo que você está passando hoje, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos ter a palavra na nossa mente. Nós precisamos lembrar da palavra todos os dias. Todos os dias. Então o que você tem que fazer agora, querido, é eliminar da sua mente os pensamentos negativos. Você pode fazer isso agora? Feche seus olhos, bota a mão na sua cabeça aqui. Bota as mãos na sua cabeça. E começa agora. É um ato profético. É um ato profético. E fala assim: Deus, eu elimino agora. Todo pensamento nocivo à minha saúde, eu elimino agora. Eu rejeito pensamentos que o inferno quer implantar na minha mente. Eu rejeito pensamentos de morte, eu rejeito pensamentos de tristeza, eu rejeito pensamentos de desesperança, eu rejeito pensamentos mentirosos, eu rejeito pressentimentos que determinam o meu futuro, eu rejeito prever o pior, pelo contrário, eu espero pelo melhor. O Senhor tem o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para minha casa, o Senhor tem o melhor para minha saúde, o Senhor tem o melhor para o meu ministério, o Senhor tem o melhor para minha carreira, o Senhor tem o melhor para minha vida. Eu sei quem eu sou, eu estou em Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade e todo nome que se possa mencionar. Eu sei quem eu sou, eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sou um filho que tem herança, eu tenho promessas, o Senhor tem o melhor para mim e por isso eu rejeito, eu fecho a minha mente para pensamentos nocivos. Guarda de Israel, monta guarda na porta da minha mente, na porta
porta do meu coração, e paz que excede todo entendimento toma o meu coração, toma a minha mente. Eu abro o caminho, eu abro espaço para que a tua paz domine a minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você tem que fazer isso todo dia, irmão. E não pensa que é diferente comigo não, tá? Não pensa que é diferente não. Se eu não proteger a minha mente, eu também abro o caminho, tá? Então todo dia eu tô ali. 5h20 eu tô ali. Deus, eu preciso de ti. Tá vazando, eu falo. Tá difícil, tá complicado. E a paz vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. A paz de Deus batizou essa igreja nessa noite aqui. A paz de Deus que excede todo entendimento. Mas deixa eu falar